Glória a Deus, meus irmãos. Então nós vemos aqui os relatos, os primeiros relatos sobre Adão. Tem gente que fala que Deus fez o homem do barro, mas o texto diz que foi no pó da terra. Que um bonequinho de barro, até eu e você conseguimos fazer. Mas um boneco de pó deve ser um pouco mais difícil, né? Mas a Bíblia diz que ele soprou. E o homem se tornou algo vivente. E eu quero levar você a refletir um pouco disso, porque Deus, ele vivia num ambiente celestial e ele convivia com anjos, com querubins, com vários tipos de anjos, com querubins, com serafins, com seres celestiais. E esses seres celestiais foram criados por Deus também, mas eles nunca tiveram livre-arbítrio, os seres celestiais. Eles foram criados para servir. E Deus, quando criou o homem, então, ele criou o homem para quê? Para ter relacionamento com o homem. Ele criou Adão e ele passava todas as tardes, na virada do dia, ele passava lá para conversar com Adão. E aí, Adão, como é que foi o dia hoje? Foi bom hoje? Hoje eu tenho uma horta de alface. Ah, beleza, as alfaces aqui. E ele conversava com Deus. E o texto diz também que Deus preparou o jardim por causa do homem, não o homem por causa do jardim. Deus criou o homem e fez um jardim para que o homem ficasse ali. Isso para você entender que o homem é a coroa da criação de Deus, aquilo que Deus fez de mais precioso. Ele criou o homem e ele criou um ambiente apropriado para o homem. Nesse ambiente, a Bíblia diz que Deus criou toda a sorte de árvores e plantas que eram boas à vista, que tornou aquele lugar um lugar bonito, um ambiente talvez confortável. Diz que era bom para se comer e diz que havia algumas árvores diferenciadas ali, que era a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus não criou o homem, ele colocou naquele lugar, mas ele fez o homem também para que o homem não seja uma pessoa desocupada. Então, ele colocou Adão para trabalhar ali. Ele tinha que lavrar a terra, ele tinha que cuidar da terra. Adão era uma pessoa que não ficava ociosa. Você vai perceber também que Deus, ele faz uma fonte brotar no meio do jardim. E era água. E essa água era água para regar o jardim, era água para higiene, para purificação de Adão. E Deus foi pensando em tudo, meus irmãos. Se você pensar que as primeiras fontes das águas foram criadas por causa do homem, as plantas e vegetações foram criadas por causa do homem. Não foi o homem que foi criado por causa das outras coisas. O homem estava no centro da criação de Deus. Sempre esteve no centro das atenções de Deus. Deus então falou para ele: olha, Deus pega e coloca limites para ele também. Apesar dele morar ali sozinho, ainda não tinha Eva, ele morava ali sozinho, ele estava tudo ali ao seu alcance, mas Deus falou para ele: você precisa ter limites. Então você pode fazer o que você bem entender dele, com uma exceção. Dessa árvore você não pode comer. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Deus falou: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Adão sabia o que era a morte? Ele não sabia o que era a morte. Adão não sabia o que era pecado. Adão foi criado, ele não foi criado uma criança
que foi crescendo, e se tornou um adolescente, foi tendo suas experiências, tudo, né? Até se tornar um homem, não. Adão foi criado homem já. Ele já foi criado adulto. Uma capacidade tremenda. Deus chega para ele e fala o seguinte para ele: fala, Adão, você vai colocar, Deus começa a criar os animais, todos os tipos de animais, os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos. E Deus, olha só a capacidade e inteligência do homem, a perfeição de Deus na vida do homem, cuidado de Deus. Obrigado. Ele falou: Adão, você vai colocar o nome em todos esses animais. Adão tinha estudado aonde? Que faculdade que ele tinha feito? Que creche que ele tinha frequentado? Quais foram os seus mestres? Ele nasceu de Deus, sopro de Deus. E naquele sopro de Deus veio um conhecimento, uma sabedoria tal sobre a vida dele, uma capacidade tão grande, intelectual e espiritual, para ter relacionamento com Deus, para se relacionar no ambiente. No ambiente não existia morte. No ambiente, gente, não existia violência. No ambiente não existia. Adão era ingênuo. Adão era puro. Não tinha pecado. Estava tudo muito bom, mas ele estava sozinho. Ele percebeu que o macaquinho tinha uma namorada. Ele percebeu que a vaca tinha o boi. E ele foi percebendo que não tinha um par compatível para ele. Ele foi falar com Deus, passou a viração do dia. E aí, Adão, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, Senhor. Mas eu percebi uma coisa: que eu não tenho alguém equivalente para eu conversar. Alguém com aquela capacidade intelectual para conversar, alguém para ser companheiro, para estar junto. Então foi o agrado de Deus fazer uma mulher para ele, uma companheira para ele. Deus então põe ele em um sono profundo e tira então a esposa dele, tira da costela. Por isso que a gente gosta de comer costelinha, não é? Todo tipo. Aí Deus pegou e tirou da costela. Alguns dizem o seguinte: a costela não tirou dos pés para que o homem não precisasse pisar nela, não tirou da cabeça para que ela não quisesse ficar acima dele, mas tirou do lado para ser companheiro, para andar junto. E eles então começam ali a viver junto. E no versículo 25, que foi o último versículo que nós lemos, então diz que eles estavam nus, mas eles não tinham consciência disso. Tenta imaginar. Visualiza. Tudo um perfeito, gente. Sem pecado, sem violência, sem nada. Foi isso que Deus fez. E Deus, sobre a vida dele, diferente dos anjos, Deus falou para ele: você pode fazer o que você quiser aqui, Adão. Você que toma conta aqui, você que gerencia esse negócio, você que vai cuidar disso aqui tudo. Adão chamava os animais tudo pelo nome, ele tinha colocado o nome, não havia violência entre os animais, não existia morte, mas o leão matava, o cordeiro não matava, não tinha morte, a morte não tinha entrado, a morte não fazia parte do plano de Deus, não existia morte. É até difícil a gente imaginar isso, né? É difícil.